Os Estados Unidos já investiram mais de 600 milhões de dólares só para tentar frear o avanço de um único animal. Hoje, ele representa quase 90% de toda a massa biológica no enorme rio Mississippi. Em risco absoluto está uma economia pesqueira gigantesca, avaliada em 7 bilhões de dólares. Como um simples filtro orgânico trazido da Ásia, virou uma máquina implacável capaz de dominar as águas do planeta inteiro. A história deste domínio impressionante começou quando a engenharia humana tentou usar a força da natureza para corrigir um erro gerado pela indústria química. Entre as décadas de 1960 e 1980, o volume de fertilizantes à base de nitrogênio jogado nas grandes plantações americanas aumentou quase 6 vezes. Esse excesso de compostos industriais pesados foi lavado diretamente para os rios e transformou enormes bacias de água, como o famoso e imenso Lago Erie, em zonas verdes, densas e com níveis de oxigênio tão baixos que o lugar ficou conhecido como um ambiente totalmente vazio de vida. O golpe financeiro atingiu em cheio o setor produtivo. Nas grandes fazendas comerciais focadas na criação de bagres, a capacidade de produção desabou de 30% a 50% em pouco tempo. Isso resultou em perdas financeiras enormes, calculadas na casa de dezenas de milhões de dólares a cada novo ano. Para purificar essas águas sobrecarregadas, os especialistas tomaram uma decisão ousada e importaram a carpa asiática. Na prática, este animal atua como um verdadeiro aspirador biológico de desempenho extremo. Ele é capaz de processar e consumir plâncton em um volume diário que chega a impressionantes 40% do seu próprio peso corporal. O instrumento natural operou com uma eficiência cirúrgica nas primeiras fases, limpando as águas turvas e devolvendo o equilíbrio perfeito aos tanques industriais. O plano humano parecia absolutamente impecável e sob controle absoluto, até que os elementos naturais decidiram mostrar sua verdadeira e imprevisível força, quebrando todas as regras e limites do projeto original. O ano de 1993 marcou o fim definitivo de qualquer ilusão de controle sobre esse sistema aquático. Uma enchente de proporções continentais varreu a região central do país, deixando um rastro de danos severos avaliado em 15 bilhões de dólares. As águas violentas destruíram as grandes estruturas de contenção e romperam os diques fortificados das fazendas. Como resultado direto dessa falha estrutural massiva, uma quantidade incontável de peixes escapou em direção às águas abertas e selvagens. Naquele exato instante, a espécie encontrou o ambiente mais perfeito possível para dominar: o gigante rio Mississippi. Esta é uma verdadeira supervia aquática, com mais de 3.700 quilômetros de comprimento, alimentada diretamente por 250 grandes rios menores ao longo do caminho. Era um território imenso e completamente sem predadores naturais, grandes e fortes o suficiente para controlar os adultos da espécie. Sob essas condições ideais e sem limites, o rio inteiro se transformou em uma fantástica incubadora de aceleração contínua. Uma única fêmea adulta possui o poder mecânico natural de gerar desde 300 mil até mais de 1 milhão de ovas em apenas uma única temporada de acasalamento. Esse motor biológico de crescimento populacional age de maneira exponencial e altamente devastadora. O volume impressionante de novos peixes gerados tornou-se uma força incontrolável, consumindo vorazmente a base da cadeia alimentar e eliminando o espaço vital das espécies locais. Para tentar segurar o avanço dessa onda implacável de vida, a engenharia precisou recorrer a medidas drásticas, erguendo verdadeiras barreiras de pura energia sob a superfície da água corrente. No fundo escuro e agitado do canal sanitário de Chicago, escondido a cerca de 6 metros de profundidade, existe um sistema de defesa formidável. Trata-se de uma rede complexa de eletrodos industriais robustos que pulsa sem parar, disparando exatamente 34 intensas descargas elétricas a cada segundo. Essa verdadeira parede invisível de alta tensão é a resposta tecnológica mais desesperada para impedir que a invasão biológica alcance os lagos cristalinos do norte do continente. Ao mesmo tempo em que a eletricidade protege as passagens profundas, uma enorme frota de barcos e maquinário pesado entra em ação contínua na superfície. Em um esforço industrial impressionante e coordenado, as equipes de remoção extraem dos rios americanos um total de 450 a 900 toneladas de carpa todos os anos.
É um volume absurdo de matéria orgânica sendo retirada da água de forma puramente mecânica. Mas, apesar de todo o uso intenso de força bruta e tecnologia de ponta, a matemática fria do crescimento e da reprodução acelerada desses animais supera facilmente a capacidade máxima de extração das máquinas humanas. A batalha parece infinita, com custos altíssimos e resultados muito incertos no continente americano. No entanto, se você cruzar o imenso oceano e observar essa mesma força da natureza operando no continente asiático, ela deixa de ser uma falha estrutural terrível para se revelar como o pilar principal e brilhante de uma supereconomia moderna que alimenta nações inteiras. Nas vastas e belas províncias da China, a carpa trabalha em perfeita e absoluta harmonia com o ambiente, existindo dentro de um grande equilíbrio orgânico moldado com cuidado ao longo de muitas eras. Integrada aos sistemas humanos desde a época das grandes dinastias antigas, essa criação aquática evoluiu de forma fantástica para se tornar uma infraestrutura colossal. A extração de peixes por lá atinge a marca quase inacreditável de 17 a 20 milhões de toneladas por ano. Isso garante mais de 60% de toda a produção global de peixes de água doce, criados em cativeiro pelas mãos humanas. Estamos olhando diretamente para as engrenagens gigantes de um complexo industrial imenso, que gera um valor muito superior a 200 bilhões de dólares na economia mundial. O rendimento produtivo é calculado com uma precisão matemática muito invejável. Em fazendas aquáticas altamente integradas, apenas um simples hectare de área alagada é capaz de entregar de 2 a 5 toneladas de matéria orgânica limpa e nutritiva a cada ciclo anual de produção. O momento da colheita final é um verdadeiro espetáculo de poder e força. Quando as gigantescas redes industriais de arrasto entram em ação na água, elas levantam cargas massivas que variam de 5 a 20 toneladas em um único movimento sincronizado e brutal. Esse fluxo imenso de produção e a altíssima eficiência operacional permitem esmagar completamente os custos diários. É por isso que o preço final do produto nas prateleiras dos grandes mercados consegue se manter incrivelmente baixo, variando de apenas 2 a 4 dólares por quilograma. Dos enormes tanques de cultivo espalhados pela Ásia, esse oceano infinito de alimento fresco segue diretamente para o encontro implacável e preciso do maquinário de processamento moderno. No ambiente frio e extremamente organizado das grandes fábricas de processamento, a engenharia mecânica assume o controle absoluto de tudo. Linhas gigantes e intermináveis de esteiras vibratórias totalmente automatizadas ditam o ritmo frenético do trabalho pesado, separando e classificando dezenas de milhares de peixes por hora. Cada peça única passa por sensores a laser, que calibram suas dimensões exatas e o seu peso em frações de segundo. O processo produtivo não pode parar nunca. Poderosos canhões de alta pressão disparam jatos de água gelada com uma força estrondosa, quase cortante, removendo todas as impurezas externas e limpando a superfície dos peixes instantaneamente. Logo depois, afiadas lâminas automatizadas entram em cena sem aviso. Girando em rotações extremas, elas cortam e separam a carne branca e macia das duras estruturas ósseas com uma velocidade assombrosa, sem permitir qualquer perda ou desperdício valioso de material. O filé recém-cortado avança rapidamente e é engolido por um formidável sistema industrial de congelamento de choque. Dentro dessas câmaras densas e pesadas, os termômetros industriais despencam violentamente, atingindo temperaturas congelantes de menos 35 a menos 40 graus Celsius em poucos instantes. Este ambiente de frio extremo endurece as fibras da carne em um piscar de olhos, fixando sua estrutura de forma perfeita para que possa suportar as duras exigências da exportação global ininterrupta. Enquanto as fábricas asiáticas transformam o que é orgânico em um produto comercial de altíssima precisão e valor, outras nações, muito longe dali, assistem suas próprias águas doces sendo engolidas silenciosamente pelo exato mesmo organismo veloz que movimenta essa indústria rica e bilionária. O forte desequilíbrio causado por essa espécie resistente espalhou-se pelo nosso planeta de forma muito ampla e agressiva, superando de longe as fronteiras marcadas dos rios americanos.
Nos leitos majestosos e antigos do rio Danúbio e em várias redes fluviais da Europa Oriental, esse animal vigoroso já tomou conta de 70 a 90% de toda a massa de vida presente na água turva. O cenário geral é de uma substituição massiva e incontrolável. Na Austrália distante, infiltrada de forma totalmente silenciosa no longo sistema dos rios Murray e Darling, a ocupação domina, de forma assustadora, cerca de 80% do ambiente aquático. O impacto pesado sobre as águas claras e a grande alteração da infraestrutura ecológica natural impõem prejuízos anuais sérios, que são contabilizados na pesada casa das centenas de milhões de dólares para os governos locais enfrentarem. A grande verdade fria e oculta por trás de toda essa expansão é que nenhum desses peixes cruzou imensos continentes ou nadou livremente através dos vastos oceanos, impulsionado pela própria força biológica ou vontade. Essa mudança massiva e definitiva de território foi uma manobra cuidadosamente executada pelas próprias mãos e pelas máquinas humanas modernas. Um simples ajuste técnico focado apenas nos ganhos do agora, realizado sem o mínimo de pensamento estratégico ou responsabilidade profunda para com o longo prazo e o futuro limpo das águas globais. A criatura que hoje exige 600 milhões de dólares em bloqueios é, na verdade, uma máquina biológica formidável. Em seu ambiente sustenta uma indústria rica de 200 bilhões. Fora dele, esmaga ecossistemas inteiros de forma veloz. A natureza nunca cria crises sozinha. Ela apenas pega as escolhas precipitadas da humanidade e as expande com uma potência brutal e implacável. Todos os anos, apenas nos Estados Unidos, mais de 500 milhões de toneladas de restos agrícolas apodrecem nos campos. Para cada tonelada de grãos colhidos, sobra uma tonelada de palha inútil. Mas e se esse lixo for a chave secreta para substituir o petróleo, gerar eletricidade e criar materiais inquebráveis? Bem-vindos ao poder da indústria. O mundo agrícola gera uma quantidade absurda de resíduos. Estamos falando de centenas de milhões, às vezes bilhões de toneladas globais a cada 12 meses. Se essa montanha de matéria orgânica ficasse na Terra, ela apodreceria e liberaria gases perigosos sem nenhum controle. Mas a engenharia moderna não permite esse desperdício colossal. Assim que a colheita principal termina, um exército de máquinas secundárias invade o horizonte. Tratores monstruosos puxam enfardadeiras que engolem a palha solta com uma fome mecânica implacável. Elas agem como garras de ferro e usam pressões hidráulicas altíssimas para esmagar os caules retorcidos. O resultado direto são blocos super densos e pesados, muito fáceis de carregar. Em fazendas de escala industrial, frotas de caminhões articulados formam filas intermináveis. Eles retiram milhares de toneladas de biomassa diariamente, numa corrida intensa contra o tempo antes que a chuva estrague o material precioso. Mas para que esse mar de folhas caóticas se torne um recurso realmente valioso, ele precisa ser domado e dividido no nível molecular. Ao cruzar os portões da megafábrica, a desordem selvagem da natureza encontra a precisão fria do aço. Sistemas intermináveis de esteiras de borracha vulcanizada movimentam dezenas de toneladas por hora sem parar. Aqui, a regra máxima é separar para conquistar. A palha seca e as cascas duras viajam por uma rota rápida, enquanto os restos úmidos e pesados, como a polpa macia de frutas, seguem por outra pista. O material não pode ter tamanhos diferentes de jeito nenhum. Trituradores industriais gigantescos entram em ação imediatamente. Com lâminas de aço endurecido, eles picotam, rasgam e moem tudo o que aparece pela frente. O som do processo é ensurdecedor, lembrando uma forte tempestade de martelos batendo ao mesmo tempo. Essa mastigação mecânica transforma as plantas irregulares em uma massa totalmente padronizada. O caos virou um pólen industrial perfeito. Assim que a mistura atinge essa textura homogênea, uma parte dela é enviada para o nível mais antigo de reciclagem que conhecemos, a poderosa conversão biológica animal. Fibras rigorosamente selecionadas, que carregam uma riqueza oculta de nutrientes essenciais, passam por um tratamento de choque. Tambores secadores imensos giram sem parar e retiram a umidade exata sob jatos contínuos de ar morno. Depois de secas e cortadas, essas sobras entram em um processo biológico de fermentação controlada.
O que era um simples refúgio do campo se transforma em silagem de altíssima qualidade. Fazendas leiteiras colossais e enormes galpões de gado dependem fortemente dessa alquimia. Eles consomem dezenas de milhares de toneladas dessa ração transformada anualmente. O alimento cru que o estômago humano rejeitaria rapidamente vira o combustível vital para fazer crescer os maiores rebanhos do planeta. A indústria nos prova que nutrir é infinitamente melhor e mais barato do que descartar. Contudo, nem todo caule é macio o suficiente para a digestão de um animal. Quando a planta é rígida demais, ela exige uma força brutal. É o exato momento em que a fábrica aciona o seu arsenal mais pesado. A biomassa mais dura e seca viaja diretamente para as prensas de extrusão. A força física aplicada aqui é esmagadora, sendo capaz até mesmo de amassar peças de metal. O pó vegetal é prensado brutalmente até formar briquetes e pellets pequenos, escuros e incrivelmente densos. Eles guardam um poder térmico formidável dentro de si. Vagões pesados de carga levam essas pequenas baterias naturais para as grandes fornalhas de usinas elétricas, substituindo diretamente o carvão sujo e poluente. Mas a verdadeira mágica térmica acontece nos reatores de pirólise. Sem nenhuma gota de oxigênio presente, a matéria orgânica ferve em temperaturas altíssimas. Como não há ar, ela não pega fogo. Ela apenas colapsa estruturalmente e sofre uma mutação drástica, virando o famoso biocarvão. Esse cristal negro e poroso, quando colocado de volta na Terra, age como uma âncora química poderosa. Ele tranca o carbono no subsolo escuro por décadas. Enquanto o calor intenso purifica a poeira seca, a matéria úmida gera energia de uma maneira invisível aos nossos olhos. A pasta orgânica que continua saturada de água é injetada em verdadeiras fortalezas de concreto e aço. Esses são os digestores anaeróbicos, tanques monumentais totalmente lacrados para o mundo exterior. Na escuridão absoluta do interior, exércitos silenciosos, formados por bilhões de bactérias, iniciam um banquete bioquímico ininterrupto. Elas quebram as células das plantas mortas e liberam um tesouro gasoso valioso, o biogás, muito rico em metano puro. As proporções reais dessa digestão assustam qualquer engenheiro experiente. Uma única instalação destas pode devorar facilmente mais de 100 mil toneladas de massa orgânica a cada ano. A pressão interna gerada empurra esse gás invisível para dentro de turbinas colossais. Elas giram ferozmente e com grande barulho, transformando o que antes era lixo molhado em uma torrente de megawatts brilhantes, mais do que suficiente para iluminar milhares de lares. Mas, logo depois de extrair essa eletricidade, a usina ainda não para. O que sobra dessa digestão pesada vai ajudar a construir o nosso mundo físico. O refúgio resistente que sobreviveu aos tanques de gás agora entra em salas brancas e totalmente estéreis. Esqueça as plataformas marítimas gigantes que extraem petróleo cru com dificuldade. O novo plástico do futuro nasce bem aqui. Extrusoras precisas derretem compostos botânicos especiais e cospem fios longos de bioplástico cristalino. Eles têm a mesma força do material sintético convencional, mas são feitos de folhas e substituem dezenas de produtos petrolíferos nocivos. Ao lado dessas máquinas, prensas monstruosas esmagam cascas e caules secos usando resinas naturais fortes. A pressão cria painéis de construção civil robustos e blocos de isolamento térmico inquebráveis. Da poeira agrícola frágil, constroem-se paredes sólidas e seguras. A indústria alimentícia também entra nesse jogo, espremendo sementes e sobras de frutas maduras para retirar óleos valiosos e antioxidantes puros. Nada escapa do sistema. O ciclo de transformação opera sem falhas como um coração de ferro, batendo o tempo todo e unindo todas as peças. Esta fábrica colossal simplesmente não tem um botão de pausa ou descanso. Ela trabalha de forma contínua e incansável, processando milhares de toneladas de matéria a cada madrugada escura. A inteligência artificial assumiu o comando total da operação. Sensores ópticos e térmicos leem a umidade, a pressão do gás e o calor interno a cada milissegundo com precisão cirúrgica. As máquinas corrigem as próprias rotas instantaneamente para obter o rendimento perfeito sempre. E o detalhe mais brilhante e inteligente dessa operação está no seu último suspiro.
O lodo escuro que sobrou lá nos tanques das bactérias não é atirado fora de jeito nenhum. Centrífugas de alta rotação separam essa lama grossa em fertilizantes líquidos transparentes e adubos sólidos potentes. A fábrica inteligente pega todos esses nutrientes vitais e os devolve exatamente para o mesmo campo de terra onde a nossa história começou. O ciclo se fecha de forma perfeita e limpa. O conceito antigo de desperdício foi totalmente apagado do mapa industrial moderno. Lembre-se das 500 milhões de toneladas do nosso início. Elas não apodrecem mais. No horizonte, um trator pesado rasga a terra nova. Ele não queima diesel fóssil. O seu motor enorme ruge, alimentado apenas pela energia limpa da safra passada. O agricultor sorri e segura um copo de bioplástico brilhante feito de pura palha. O verdadeiro grande tesouro do nosso planeta não precisa ser escavado nas profundezas perigosas. Nós simplesmente caminhamos sobre ele todos os dias. Vocês sabiam que na China já existem fazendas onde nenhum ser humano pisa no campo? Imaginem um prédio colossal de 26 andares, não habitado por pessoas, mas por 650 mil porcos, vigiados dia e noite por inteligência artificial. Isso não é ficção científica. O gigante asiático transformou a agricultura, a profissão mais antiga da humanidade, em uma operação de precisão militar. De enxames de drones que vêm no escuro, a lasers que incineram ervas daninhas em microsegundos. A comida agora é programada, não cultivada. Hoje vou mostrar 8 máquinas brutais que provam: o ser humano não é mais necessário na Terra. Começamos olhando para o céu, onde a tecnologia de guerra foi adaptada para alimentar o mundo. Esqueçam os drones de brinquedo que tiram fotos. A China mobilizou frotas de titãs aéreos, como o Agris T-60, que parecem ter saído de uma zona de combate. Estas não são simples máquinas voadoras, são caminhões pesados dos ares, capazes de levantar 50 ou 60 quilos de sementes ou pesticidas e lançá-los com violência controlada sobre as plantações. O que realmente assusta é a tecnologia de radar de matriz faseada e visão binocular. Basicamente, a máquina vê o mundo em 4 dimensões, desviando de cabos elétricos e árvores na escuridão total da noite, voando a centímetros da colheita em velocidades que fariam um piloto humano desmaiar. Um único operador, sentado confortavelmente com um tablet, controla um enxame dessas bestas. O resultado é humilhante para o método tradicional, o que levaria uma equipe de 20 pessoas, um dia inteiro de trabalho forçado sob o sol. Este enxame termina em 10 minutos, sem tocar o solo, com precisão milimétrica. É a militarização total do campo. Enquanto o céu é dominado por enxames, no solo trava-se uma guerra silenciosa contra o inimigo verde. Por um século, a solução para ervas daninhas foi inundar a terra com veneno químico. A China disse "chega" e trouxe a precisão dos snipers para a horta. Apresentamos os robôs de capina a laser. Imaginem um veículo aranha que patrulha as fileiras, escaneando o solo com câmeras de alta resolução que processam imagens em tempo real. A inteligência artificial a bordo distingue entre um pé de soja e uma erva daninha em microsegundos. Uma vez identificado o inimigo, ele não usa produtos químicos. Ele dispara um feixe de laser concentrado de alta potência que incinera o caule da planta invasora instantaneamente. É um assassinato seletivo. O impacto visual é brutal. Você vê pequenos flashes de luz sob o chassi da máquina enquanto ela avança, deixando para trás um campo limpo, sem ter derramado uma única gota de herbicida. Isso economiza milhões em químicos e impede que o solo fértil se torne tóxico. É cirurgia de precisão aplicada a hectares de terra. Os lasers protegem a colheita, mas a próxima máquina cria vida onde ela é impossível. A China enfrenta um inimigo pior que qualquer crise, o deserto de Gobi, que avança e engole cidades. Para detê-lo, eles não usam paz, usam máquinas de guerra ecológica. Estes robôs plantadores são veículos todo-terreno projetados para operar onde um humano entraria em colapso pelo calor em 1 hora. O processo é hipnótico. A máquina avança sobre as dunas, usa uma broca hidráulica para perfurar a areia compactada e insere uma muda em uma cápsula biodegradável que retém água, cobrindo tudo em segundos. Eles repetem isso milhares de vezes por dia, criando a Grande Muralha Verde.
A tecnologia vai além da força bruta. Os robôs estão conectados a dados meteorológicos para saber exatamente a profundidade ideal de plantio para maximizar a sobrevivência da árvore. Eles conseguiram reflorestar áreas do tamanho de países europeus, transformando o amarelo morto da areia em verde produtivo. É a engenharia revertendo o apocalipse climático. Reconquistamos a terra do deserto, mas agora precisamos semear a cultura que sustenta a Ásia, o arroz. Plantá-lo à mão é um trabalho que quebra as costas. A China transformou isso em uma corrida de Fórmula 1 sobre a lama. As novas transplantadoras autônomas de alta velocidade são veículos leves que deslizam sobre os campos alagados, como se estivessem levitando, disparando brotos de arroz no solo a uma velocidade que o olho mal acompanha. Elas usam o sistema de navegação Beidou para manter linhas perfeitamente retas em campos inundados, onde não há referências visuais. A margem de erro é de milímetros, e isso é crucial. Mais plantas por metro quadrado significam mais comida. Ver isso funcionar é como ver uma impressora gigante imprimindo comida na lama. A máquina ajusta a profundidade do plantio de acordo com a densidade do lodo em tempo real. O que exigia uma aldeia inteira trabalhando por semanas, agora é feito por uma única máquina controlada por um aplicativo, enquanto o agricultor bebe chá na sombra. O arroz exige velocidade, mas para a força bruta precisamos de titãs. Olhem para este trator e notarão algo inquietante. Ele não tem cabine, não há assento, não há volante, não há lugar para um humano. O ET-100 e suas variantes ITRO-TO são a declaração definitiva. Humanos, vocês não são mais necessários. Com um design que parece um veículo lunar, esta besta elétrica move-se com uma graça assustadora. Ele usa antenas 5G e conexão direta com satélites para traçar linhas de arado, com uma margem de erro de menos de 2 centímetros. Ele gira no próprio eixo, levanta arados de toneladas e trabalha 24 horas seguidas graças ao carregamento rápido ou células de hidrogênio. Enquanto um trator a diesel vibra e polui, este monstro desliza silenciosamente. Se detecta um obstáculo, seu cérebro decide em milissegundos se freia ou desvia. É o fim da profissão de tratorista. Agora só precisamos de programadores. Quando a colheita chega, a velocidade é tudo. Entram em cena as mega colheitadeiras da série Lovol, autênticos kaijus de aço que devoram campos de trigo e milho. Não são as velhas máquinas que atolavam, são refinarias móveis sobre lagartas. O impressionante é o sistema de monitoramento de fluxo de grãos. Sensores internos analisam a umidade e a qualidade do produto na entrada, ajustando automaticamente a velocidade da debulha para não perder um único grão. Se a plantação é mais densa, a máquina ruge e aplica mais potência sozinha. Elas operam interconectadas. Uma colheitadeira coordena com caminhões autônomos que emparelham ao lado dela em movimento para descarregar o grão sem parar. É um balé mecânico de centenas de toneladas em perfeita sincronia, garantindo que o arroz chegue aos silos antes da chuva. A força bruta serve para o grão, mas frutas delicadas como maçãs ou tomates sempre foram o ponto fraco dos robôs. Se aplicar muita força, vira polpa. A China resolveu isso com manipuladores biônicos que imitam a gentileza da mão humana, mas com velocidade industrial. Estes robôs usam visão artificial estereoscópica para mapear a árvore em 3D. Eles identificam a fruta madura pela cor e tamanho, calculam a rota e a colhem com uma sucção suave ou torção. Fazem isso dia e noite, sem cansaço, sem se picar nos espinhos e sem pular uma fruta. A parte mais louca é que a máquina aprende. Se falha ao pegar uma maçã, ajusta o algoritmo para a próxima tentativa. Eles estão substituindo trabalhadores nas imensas estufas de Shandong, garantindo que a fruta chegue ao mercado sem um único machucado e sem toque humano. Vimos campos, desertos e pomares, mas o auge desta tecnologia está selado em concreto. Esta não é uma máquina com rodas, é uma máquina viva e imóvel. Nos arredores de Ezhou, a China construiu a maior fazenda vertical do planeta, um prédio de 26 andares. Removam os humanos e coloquem 650 mil porcos. É uma fábrica de carne que opera como um relógio suíço.
Nada aqui é natural. O prédio inteiro é um robô gigante. Uma inteligência artificial central monitora a temperatura de cada animal, controla a ventilação e distribui 500 toneladas de comida por dia através de 30 mil pontos automatizados. Até os resíduos geram eletricidade. Os animais sobem em elevadores industriais e vivem em ar filtrado para prevenir vírus. Para críticos, é uma prisão distópica. Para a China, é a única engenharia capaz de impedir que o preço da carne colapse a economia. Percorremos um caminho alucinante de lasers queimando ervas daninhas a arranha-céus de concreto repletos de vida monitorada por IA. O que vimos não é um plano futuro, é a realidade operacional da China agora. Enquanto o mundo vê a agricultura como algo do passado, o gigante asiático a transformou em uma indústria de alta precisão e misericórdia zero. Agora é a sua vez. Você acha que essa automação extrema é a salvação contra a fome mundial? Ou estamos caminhando para um futuro onde não sabemos qual máquina imprimiu nosso jantar? Deixe sua opinião sincera nos comentários. E se essa jornada pela tecnologia proibida explodiu sua mente, esmague o like e inscreva-se, porque no próximo vídeo vamos ainda mais longe. Neste objeto, não há revestimento de ouro, nem diamantes incrustados na superfície. É apenas um conjunto de folhas agrícolas secas, enroladas umas sobre as outras. No entanto, um único exemplar desta obra pode ser vendido por milhares de dólares e, em casos raros e exclusivos, atingir preços na casa dos milhões. O segredo? Uma estatística invisível. Para criar uma única unidade autêntica, são necessários 600 pares de mãos humanas e 5 anos de espera. Bem-vindos ao mundo onde o tempo se transforma em fumaça. Para entender o valor real deste produto, precisamos primeiro olhar para o mapa global e apagar o que pensávamos saber. Durante décadas, a ilha de Cuba foi considerada o solo sagrado, o único lugar onde o tabaco atingia a perfeição. Mas a geografia do luxo mudou drasticamente. Hoje, o título de gigante mundial da exportação pertence à República Dominicana. Estamos falando de uma produção anual colossal que excede 250 milhões de unidades. A razão para essa mudança tectônica não é apenas política ou comercial, é uma obsessão pela qualidade. Marcas modernas elevaram a arte de enrolar à mão a um nível de precisão que desafia a engenharia. Mas, independentemente de onde é feito, seja na tradição cubana ou nas fábricas modernas dominicanas, este ainda é um produto que carrega um peso biológico real. É crucial entender que, embora muitas vezes sejam confundidos com cigarros comuns, a realidade química é brutalmente diferente. Uma única unidade pode conter de 10 a 20 vezes mais nicotina do que um cigarro convencional. As toxinas são absorvidas diretamente pela mucosa da boca, mesmo sem a inalação profunda, criando um caminho direto para o vício e aumentando o risco de danos graves à laringe e ao esôfago. A fumaça é mais densa, mais pesada e carrega consequências sérias. No entanto, antes que este produto se torne um perigo para a saúde ou um símbolo de status milionário, ele começa sua jornada de uma forma incrivelmente frágil e pequena. A criação de um prêmio de luxo não começa com máquinas barulhentas, mas com o silêncio de um laboratório agrícola. Tudo se origina de sementes menores que a cabeça de um alfinete. Estas sementes microscópicas são selecionadas com rigor genético e semeadas em bandejas de solo estéril, onde a vida começa sob proteção total. Elas são cobertas levemente com um meio de crescimento especial, apenas o suficiente para reter a umidade vital, mas permitindo a passagem da luz necessária para ativar a planta. Cada bandeja é então colocada dentro de estufas seladas, verdadeiros santuários biológicos, onde a temperatura, a umidade e a luz são monitoradas com uma precisão de quase hora em hora. Em apenas alguns dias, os primeiros brotos verdes rompem a terra. Nas 4 a 6 semanas seguintes, essas mudas crescem de forma constante até atingirem uma altura de aproximadamente 15 a 20 centímetros. Neste estágio, elas estão prontas para deixar a proteção da estufa e enfrentar a realidade do campo aberto. Em fazendas de alta qualidade, dedicadas exclusivamente a produtos artesanais, o transplante é uma operação cirúrgica feita inteiramente à mão. Cada muda é colocada em fileiras retas, em solo solto e aerado. O detalhe mais impressionante aqui é o espaçamento. A distância entre cada planta é medida rigorosamente pela largura de uma mão humana. Isso é vital para evitar que as folhas se toquem e para dar às raízes espaço suficiente para ancorar profundamente na terra.
Em muitas plantações na República Dominicana e na Nicarágua, os agricultores seguem um cronograma de plantio quase religioso. O trabalho acontece apenas no início da manhã. Nessa hora sagrada, a luz do sol é suave, a umidade é alta e o solo permanece macio, criando as condições ideais para que as plantas jovens criem raízes sem sofrer o choque do calor tropical. Uma vez que as plantas criam raízes e estabelecem um crescimento constante nos campos, o cultivo entra em sua fase mais agressiva, o controle de crescimento. O objetivo aqui não é apenas deixar a planta viver, mas forçá-la a produzir as folhas da mais alta qualidade possível. Esta etapa dura aproximadamente 6 a 8 semanas de vigilância constante. Todos os dias, os produtores monitoram a cor das folhas, a firmeza do caule e a umidade do solo, ajustando a irrigação gota a gota. Quando as plantas atingem uma altura de cerca de 1,20 m a 1,5 m, a natureza tenta seguir seu curso. Botões de flores roxas pálidas começam a se formar no topo. Isso sinaliza o momento para uma intervenção humana drástica, conhecida como topping. Os trabalhadores removem manualmente a ponta superior da planta antes que as flores desabrochem. Ao fazer isso, a energia vital da planta é redirecionada. Ela para de tentar se reproduzir e concentra toda a sua força no desenvolvimento das folhas, tornando-as mais grossas e ricas em óleos. Quando o caule da planta ultrapassa 1,5 m, a colheita começa. Diferente da agricultura industrial, onde máquinas ceifam campos inteiros em minutos, aqui o processo é lento e deliberado, durando mais de um mês. Os agricultores colhem em estágios, subindo camada por camada, pois cada altura da planta oferece um sabor diferente. A camada mais baixa é conhecida como volado, folhas finas e leves que queimam uniformemente. Cerca de uma semana depois, as folhas viso de seção intermediária são colhidas. São mais espessas e aromáticas. Finalmente, sob o sol escaldante, chega a vez do ligero, as folhas do topo. Ricas em óleos essenciais e nicotina devido à exposição prolongada à luz solar, estas são as folhas mais fortes, usadas para dar corpo e força ao charuto. A colheita é inteiramente manual porque cada folha deve permanecer intacta, sem quebras, sem hematomas, como se fosse um tecido precioso. Assim que as folhas são colhidas, elas são levadas para longe do sol, para o interior escuro e ventilado dos celeiros de cura. Aqui não há máquinas de secagem rápida. O processo depende da arquitetura tradicional e da paciência. Cada folha é amarrada e pendurada em postes de madeira que se estendem até o teto, criando um mar de vegetação suspensa. Começa então a cura, uma transformação química lenta. A clorofila verde se decompõe e os compostos aromáticos começam a nascer. O cheiro dentro do celeiro muda drasticamente, do odor de grama cortada para um aroma doce e terroso. Ao longo de 30 a 45 dias, as folhas mudam de cor, do verde vivo para o amarelo e finalmente para um tom marrom cobre. Trabalhadores experientes controlam esse processo, abrindo e fechando janelas de madeira para regular a umidade. Um erro de cálculo e o lote inteiro pode apodrecer ou secar demais e virar pó. Mas o verdadeiro teste de fogo acontece a seguir, a fermentação. As folhas são empilhadas em grandes montes, chamados pilones. Sob o próprio peso, a pressão e a umidade geram calor. A temperatura interna começa a subir naturalmente, como se a pilha estivesse viva. Os trabalhadores inserem termômetros longos no coração da pilha. O limite é crítico. Se a temperatura passar de 50 graus Celsius, o tabaco cozinha e estraga. Para evitar isso, quando o calor atinge o ponto máximo, a pilha inteira é desmontada manualmente, as folhas são sacudidas para esfriar e a pilha é reconstruída. Esse trabalho exaustivo de virar a pilha se repete de 3 a 5 vezes. É um ciclo de calor e trabalho braçal que pode durar até 6 semanas para as folhas mais fortes, garantindo que toda a amônia e as impurezas sejam expulsas, deixando apenas o sabor puro. Após sobreviver ao calor da fermentação, o tabaco entra na fase de seleção, onde a visão e o tato humano são as únicas ferramentas. Fardos compactos são abertos e as folhas são espalhadas em mesas. Mestres classificadores examinam cada folha individualmente, avaliando a textura, o brilho do óleo e a elasticidade. Elas são separadas em 3 categorias sagradas: tripa para o enchimento, capote para a estrutura e capa para a beleza exterior. Mas há um obstáculo físico a ser removido: a veia central da folha. Essa haste grossa faria o charuto queimar torto. No entanto, a folha seca é quebradiça como vidro.
Para resolver isso, os fardos passam por uma câmara de umidificação por 12 a 24 horas, até que as folhas fiquem macias como seda. Então, com um movimento rápido e preciso, os trabalhadores arrancam a veia central à mão. Para as folhas de capa, a remoção é total, dividindo a folha em duas metades perfeitas. Para o enchimento, apenas a base dura é retirada. Agora, limpas e classificadas, as folhas são empacotadas novamente e colocadas em salas de envelhecimento. Aqui, o tempo para. Algumas folhas de capa premium são deixadas no escuro por até 10 anos antes de serem usadas. É um investimento de longo prazo, onde o capital fica parado, amadurecendo lentamente. Quando o envelhecimento termina, os mestres misturadores entram em cena. Eles são os arquitetos do sabor, combinando folhas de diferentes anos e colheitas para criar uma receita consistente. Eles conseguem distinguir as nuances do tabaco apenas pelo toque nos dedos e pelo cheiro no ar. Com a receita definida, chegamos ao coração da fábrica, a mesa do torcedor. Aqui, a velocidade mecânica encontra a arte. O processo de construção é dividido em 3 camadas. Primeiro, o enchimento. O torcedor pega as folhas de tripa e as dobra em espiral na palma da mão. Isso cria canais de ar internos que permitirão que a fumaça flua sem esforço. Em seguida, ele envolve esse núcleo com o capote, uma folha resistente que funciona como a fundação de um prédio, segurando tudo no lugar. O charuto bruto é então colocado em um molde de madeira com ranhuras cilíndricas e prensado por dezenas de minutos para fixar a forma perfeita. Mas a mágica acontece na etapa final, a aplicação da capa. O torcedor retira o charuto do molde e seleciona a folha mais perfeita, elástica e sem veias. Com uma faca curva chamada chaveta, ele recorta a folha e começa a enrolá-la. É uma operação que exige tensão perfeita. Aperte demais e o charuto não fuma. Deixe solto demais e ele se desfaz. O objetivo é fazer com que as emendas da folha desapareçam, criando uma superfície lisa e contínua. Na ponta, a cabeça do charuto é selada com uma gota de cola vegetal insípida e uma tampa redonda de tabaco é aplicada com precisão cirúrgica. Um mestre experiente pode completar essa obra de engenharia manual em apenas 2 a 5 minutos, produzindo centenas de unidades idênticas por dia. Mesmo depois de pronto, o charuto não pode sair da fábrica. Ele deve passar por um controle de qualidade implacável. Inspetores especializados pegam cada unidade e agiram sob luzes fortes, procurando por falhas microscópicas na cor ou rasgos na capa. Mas o teste mais importante é o tato. Eles pressionam levemente o corpo do charuto para verificar a densidade. Não pode haver pontos vazios, nem nós duros que bloqueiem o fluxo de ar. Aprovados, os charutos são enviados para um repouso final em salas revestidas de cedro, onde a umidade é controlada para que os diferentes tabacos da mistura se casem e harmonizem seus sabores. Finalmente, chega a hora da embalagem. As caixas não são apenas recipientes, são cofres de madeira de cedro espanhol. O cedro é escolhido não pelo luxo, mas pela função. Ele retém a umidade e transfere um aroma amadeirado sutil ao tabaco. Charutos de linhas ultra premium podem receber anilhas colocadas à mão e certificados de autenticidade assinados pelo próprio torcedor, garantindo que aquele produto específico passou por todas as etapas rigorosas. Ao abrir uma dessas caixas, o que você vê não é apenas um produto de consumo, é um arquivo histórico. Cada camada, cada dobra, cada aroma é o resultado direto de gerações de conhecimento acumulado e de um esforço físico monumental. Fumar um charuto não é um hábito rápido para matar o tempo, é um ritual que exige pausa. Num mundo industrial obcecado pela velocidade e pela automação, estas folhas nos lembram de uma verdade esquecida. A qualidade suprema não pode ser apressada. Ela exige a colaboração de 600 mãos, a fúria controlada do calor e a paciência de anos silenciosos. Se esta jornada pelo mundo da manufatura extrema impressionou você, deixe seu like, compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal Poder da Indústria. Continuaremos a desvendar as histórias épicas por trás das coisas que moldam o nosso mundo. Imaginem libertar milhares de agentes biológicos num campo aberto, sem cercas e sem qualquer supervisão. À primeira vista, parece a definição de caos absoluto, um desastre que poderia destruir uma colheita valiosa em horas. Mas o que os vossos olhos veem não é anarquia. É a máquina mais avançada da China, desenhada para travar os 4 milhões de toneladas de pesticidas que envenenam a terra todos os anos.
Como é que um exército de patos e milhões de coelhos consegue reparar o que a química moderna destruiu? A resposta reside numa engenharia invisível que está a transformar terras mortas em minas de ouro. Preparem-se, porque hoje vamos ver como a natureza conserta o que o homem quebrou. Para compreendermos a genialidade desta solução, temos primeiro de encarar o monstro que criamos. No último século, a humanidade construiu uma máquina colossal chamada agricultura industrial. Substituímos o trabalho humano por gigantes de aço, ceifeiras e tratores que mecanizaram cada centímetro de terra arável. Inundamos os solos com fertilizantes sintéticos para fazer as plantas crescerem mais rápido do que a biologia permitia. O resultado imediato foi um aumento explosivo na produção de comida. Mas o preço que pagamos agora é uma fatura que o planeta já não consegue suportar. Esta indústria titânica tornou-se responsável por cerca de 25% de todas as emissões globais de gases de efeito estufa. Imaginem o peso invisível de milhões de toneladas de gases a sufocarem a atmosfera, vindos diretamente da Terra que nos alimenta. Mas a destruição mais perigosa acontece debaixo das nossas botas, onde não conseguimos ver. Os pesticidas criados para eliminar pragas agiram como armas de destruição em massa contra o próprio solo. Eles dizimaram os micro-organismos essenciais, aqueles pequenos operários invisíveis que mantêm a terra fértil. O resultado é assustador. 40% das terras agrícolas do mundo estão a perder a capacidade de se regenerarem sozinhas. Estamos presos num ciclo vicioso, uma adição química onde, para manter a mesma quantidade de colheita, os agricultores são forçados a injetar doses cada vez maiores de veneno. E o centro desta crise está nos campos de arroz, o sustento base para mais de metade da população humana. Se este sistema falhar, não será apenas um problema econômico, será uma catástrofe global. A máquina química atingiu seu limite. Precisamos de uma nova arma. Se a força bruta das máquinas nos conduziu a este beco sem saída, a solução exige uma precisão que nenhum trator consegue oferecer. É aqui que entra em cena o que podemos chamar de Unidade de Operações Especiais Biológicas. Não estamos a falar de uma quinta tradicional, mas de uma implantação estratégica calculada ao milímetro. A densidade de tropas é rigorosa, entre 150 a 300 unidades por hectare. O tempo de ataque é crítico. Estes agentes, os patos, são libertados exatamente 2 a 3 semanas após o transplante do arroz. É uma janela de oportunidade estreita, onde as plantas já são fortes o suficiente para resistir, mas as pragas ainda estão vulneráveis. Quando o comando é dado e os patos entram na água, eles não nadam aleatoriamente. Eles executam uma varredura tática. Ignorando quase totalmente as plantas de arroz, eles focam-se nos alvos que nenhum químico consegue eliminar sem causar danos colaterais. Insetos aquáticos, cigarrinhas e ervas daninhas que acabaram de nascer tornam-se o alvo. É um massacre seletivo e silencioso. Em apenas algumas semanas, populações inteiras de pragas que poderiam devastar a colheita são neutralizadas. Onde antes aviões despejavam nuvens tóxicas, agora existe apenas o movimento implacável destas aves. Elas operam como drones autônomos, detetando e eliminando ameaças em tempo real. A eficácia é brutal. O uso de pesticidas cai entre 50% a 70%. E o mais impressionante, eles transformam o inimigo em energia para continuarem a missão. A química recua, derrotada pela biologia. Mas o trabalho deles não é apenas destruir, é construir. O verdadeiro milagre da engenharia acontece debaixo da superfície da água, num nível que as câmaras raramente captam. Imaginem milhares de patas a baterem incessantemente na lama. Para nós, parece apenas natação. Para o ecossistema, é um sistema de aeração mecânica de alta potência, funcionando sem parar. Esta turbulência constante injeta oxigênio diretamente na lama, impedindo que o solo apodreça e libertando as raízes do arroz para crescerem mais fortes e profundas. O resultado desta agitação é mensurável e chocante. As emissões de metano, um gás 30 vezes mais potente que o dióxido de carbono, caem entre 20% a 30% nestes campos.
Enquanto os patos se movem, eles também turvam a água, bloqueando a luz solar e impedindo fisicamente que as ervas daninhas cresçam. É um controlo puramente físico, sem necessidade de herbicidas tóxicos. E como qualquer máquina eficiente, esta também produz o seu próprio combustível. Os dejetos dos patos, ricos em azoto, são espalhados uniformemente pelo campo, criando um fluxo contínuo de fertilizante natural. A água, antes estagnada e perigosa, torna-se límpida e viva. Rãs e peixes regressam. O campo de arroz deixa de ser uma fábrica estéril para se tornar novamente um reator biológico complexo. Esta tecnologia funciona perfeitamente onde há água. Mas será que a engenharia biológica consegue sobreviver onde a temperatura derrete a sola dos sapatos e a areia enterra tudo? Deixemos a umidade dos campos de arroz e transportemo-nos para um cenário onde a vida parece impossível. Bem-vindos ao deserto de Kubuki. Aqui, a temperatura da superfície da areia atinge uns impressionantes 70 graus Celsius. É quente o suficiente para cozinhar. Hostil o suficiente para matar qualquer semente que tente nascer. O vento aqui não é uma brisa, é uma lixa em movimento, transportando 15 milhões de toneladas de areia todos os anos. É uma força capaz de arrancar a pele e enterrar esperanças. Para travar este deserto em marcha, a engenharia humana convencional falhou repetidamente. Paredes de betão são engolidas, cercas são derrubadas. A única estrutura capaz de resistir a esta fúria térmica é biológica, o salgueiro. Mas não um salgueiro qualquer. Estas árvores são as âncoras de um novo mundo. As suas raízes não se espalham apenas. Elas mergulham verticalmente, atingindo profundidades de quase 90 metros. Imaginem um edifício de 30 andares, enterrado de cabeça para baixo. É essa a escala da fundação necessária para segurar uma única árvore neste oceano de areia. O processo de plantio é uma operação de sobrevivência extrema. As equipas têm de encontrar bolsas de umidade escondidas. Quando cavam, têm de proteger imediatamente o buraco com redes de arame, ou o vento preenche-o em segundos. As jovens árvores recebem água gota a gota, apenas o suficiente para que os sensores das raízes detetem a vida e iniciem a sua descida desesperada para o abismo em busca de lençóis freáticos. O salgueiro trava a areia, criando uma barreira contra o vento. Mas ele, sozinho, não consegue transformar o pó estéril em solo fértil. Falta o catalisador. Para transformar areia morta em terra viva, é preciso algo que a química industrial tenta replicar há décadas, mas falha em complexidade. Humus, a matéria orgânica que dá vida ao solo. E a fábrica escolhida para produzir este ouro negro não tem chaminés. Tem orelhas compridas e um metabolismo voraz. Apresento-vos o coelho Rex. 1.200.000 destas unidades biológicas foram integradas neste ecossistema artificial sob a sombra dos salgueiros. Eles não estão ali por acaso. Eles são reatores químicos móveis. O estrume do coelho Rex é uma substância de alta potência, carregada de azoto, fósforo e potássio, exatamente o que o deserto não tem. Mas a genialidade deste sistema reside num detalhe evolutivo fascinante. O estômago do coelho não destrói as sementes das ervas que ele come. Em vez disso, ele processa-as e expele-as envoltas numa cápsula de fertilizante natural e umidade. Cada dejeto é literalmente uma bomba de sementes pronta a detonar vida. Quando libertados no solo arenoso, estes dejetos agem como uma cola orgânica, unindo os grãos de areia soltos e criando uma estrutura capaz de reter água. A escala desta produção é industrial. Cada hectare de deserto ocupado por estes coelhos recebe cerca de 5 toneladas de humus puro por ano. Em apenas 3 a 5 anos, o que era uma duna estéril e escaldante, transforma-se numa camada de solo estável e fértil. A areia recua, derrotada não por bulldozers gigantes, mas por uma digestão eficiente e milhões de patas a saltar. O deserto torna-se verde, não por magia, mas por mecânica biológica. Muitos olham para a ecologia como uma caridade, um custo necessário para ficar bem na fotografia. Mas aqui no Poder da Indústria, olhamos para os números. E os números desta revolução biológica são de fazer inveja a qualquer executivo. O que estamos a testemunhar é a prova financeira de que a natureza é eficiente.
Nos campos de arroz, a eliminação dos químicos não é apenas ética, é extremamente lucrativa. Os custos operacionais com pesticidas colapsam entre 50% a 70%. A despesa com fertilizantes sintéticos cai 40%. Estamos a falar de margens de lucro, que aumentam simplesmente por deixar a natureza fazer o trabalho pesado. E o produto final, o arroz ecológico, livre de venenos, chega ao mercado a valer 10% a 30% mais do que o arroz convencional. Os consumidores pagam mais pela segurança. No deserto, a lógica financeira é a mesma. O exército de coelhos Rex não serve apenas para fabricar solo. Eles geram mais de 100 milhões de yuans por ano através da venda de carne e peles para a indústria da moda. Os agricultores que antes lutavam contra a fome em terras áridas agora têm múltiplas fontes de rendimento. O desperdício de um processo torna-se o combustível do próximo. É um sistema financeiro à prova de balas, onde a ecologia paga as contas. Regressemos agora àquela imagem inicial. O caos aparente dos patos na água, a vastidão árida do deserto a arder. O que parecia desordem é, na verdade, uma sinfonia de eficiência absoluta. A natureza não precisa de peças de substituição, não sofre de obsolescência programada e não deixa dívidas ambientais para o futuro. Enquanto a humanidade gastou trilhões a tentar subjugar o planeta com aço, betão e química pesada, a solução estava ali, à espera, escondida no instinto de um pato e na raiz profunda de um salgueiro. Estas máquinas vivas provaram que a verdadeira tecnologia de ponta não é aquela que nos isola da natureza, mas sim a que usa os ciclos biológicos como parte da nossa cadeia de produção. Hoje, vimos como o caos se transforma em ordem. A pergunta que lançamos no início foi respondida. Sim, a biologia pode superar a indústria pesada. E talvez o futuro da engenharia não seja construído com mais silício e metal, mas com penas, folhas e solo vivo. Esta é a verdadeira escala do poder. Isto é o poder da indústria. Você muito provavelmente viveu uma mentira culinária a vida inteira. Aquela pasta verde vibrante que explode em suas narinas ao comer sushi é uma fraude brilhante, raiz forte comum tingida com produtos químicos. 95% do planeta consome essa imitação sem saber. O verdadeiro wasabi é uma das plantas mais raras e caras da Terra, custando centenas de dólares por quilo. Por que a humanidade escolheu essa ilusão? Porque cultivar o original é um pesadelo de engenharia que desafia a própria natureza. Hoje, no poder da indústria, vamos descobrir como a água pura e a pedra vulcânica criam o verdadeiro ouro verde. Para entender o tamanho desse abismo entre a realidade e a ficção, precisamos olhar para os números brutais da produção mundial. O planeta inteiro consegue colher apenas cerca de 5 mil toneladas de wasabi autêntico a cada ano. Isso pode parecer muito, mas é uma gota invisível em um oceano industrial. Do outro lado da balança, as fábricas de alimentos processam e despacham mais de 100 mil toneladas de substitutos artificiais anualmente. Estamos falando de uma proporção esmagadora de 20 para 1. A cada 20 pratos de sushi servidos no mundo, de Tóquio a Nova York, 19 contém uma pasta que jamais viu uma montanha japonesa. Essa escassez extrema não é um acidente de mercado, é o resultado de uma batalha biológica. Enquanto a raiz forte usada na imitação cresce como uma erva daninha em qualquer solo seco, o wasabi real é uma planta aristocrática e temperamental. Essa dificuldade técnica elevou o preço a níveis que desafiam a lógica. Nos mercados de luxo, o preço do rizoma verdadeiro é de 50 a 100 vezes maior do que o seu clone industrial. A rede BBC, certa vez, chamou o cultivo dessa planta de o pesadelo do agricultor. Não é apenas difícil, é uma aposta de alto risco contra os elementos. Para justificar um custo tão alto, precisamos viajar até o único lugar onde a água se torna mais valiosa que o próprio solo, as florestas profundas da prefeitura de Shizuoka. Esqueça a imagem tradicional de uma fazenda com tratores e terra preta. Aqui, a agricultura se funde com a engenharia hidráulica. O wasabi não cresce no solo comum. Ele é uma criatura aquática que exige um sistema de suporte à vida quase impossível de replicar artificialmente.
A regra de ouro é brutal. A planta só sobrevive se suas raízes estiverem banhadas por um fluxo constante de água de nascente. Mas não pode ser qualquer água. Ela precisa ser cristalina, pura e saturada de oxigênio. A água usada nessas plantações lendárias começa sua jornada muito antes de tocar a planta. Ela cai como chuva e neve nos picos das montanhas vulcânicas. Durante anos, esse líquido penetra no solo e viaja através de camadas profundas de rocha porosa. A montanha age como um filtro geológico gigante, removendo impurezas e enriquecendo o líquido com minerais sutis. Quando essa água finalmente brota na superfície da fazenda, ela atingiu um nível de pureza superior ao de muitas águas engarrafadas, vendidas em supermercados. Os agricultores bebem diretamente do fluxo, sem medo. No entanto, a pureza é apenas o começo do desafio. A temperatura é o fator que decide a vida ou a morte da colheita. A água subterrânea mantém uma estabilidade térmica incrível, oscilando apenas entre 10 e 15 graus Celsius o ano todo. No verão escaldante ou no inverno congelante, a temperatura da água permanece a mesma. Esse é o ponto de equilíbrio vital. Se a água aquecer demais, as raízes sufocam e apodrecem em questão de horas. Se esfriar demais, o crescimento para. Além disso, a água precisa se mover. O fluxo constante é o que entrega oxigênio às raízes. É uma dança hidrodinâmica perpétua. A água deve correr rápido o suficiente para oxigenar, mas devagar o bastante para não arrancar as plantas. Para domar essa força da natureza em encostas íngremes de montanhas, os humanos não apenas plantam, eles constroem. Eles ergueram estruturas monumentais conhecidas como tatame-ishi. São terraços de pedra em degraus, uma escadaria gigante esculpida na paisagem para controlar a gravidade e a velocidade da água. Mas manter essas estruturas funcionando é um trabalho titânico. Após cada ciclo de crescimento, que dura longos 2 anos, o leito de cascalho sob o campo fica exausto. Sedimentos finos, lama e detritos orgânicos bloqueiam os pequenos espaços entre as pedras. É como um filtro entupido. Sem espaço, não há oxigênio, e sem oxigênio, a raiz morre. O campo precisa ser reiniciado do zero. A primeira etapa é drenar completamente a água, revelando o esqueleto de pedra da fazenda. Máquinas especializadas ou trabalho manual pesado revolvem a camada superior de cascalho a uma profundidade de 10 a 15 centímetros. O objetivo não é arar a terra, mas lavar as pedras. A água é reintroduzida com força controlada, criando uma onda de limpeza. Os agricultores usam tubos de descarga poderosos para expulsar o resíduo lamacento. É uma visão impressionante. A água marrom e turva é expulsa, deixando para trás apenas pedras limpas e brilhantes. Quando a água volta a correr transparente, começa o nivelamento de precisão. Usando longas tábuas de madeira, a superfície de cascalho é ajustada milímetro por milímetro. O leito deve ter uma inclinação microscópica de apenas 1 a 3 milímetros por metro. É quase plano, mas não totalmente. Essa inclinação precisa é o que garante que a água flua uniformemente, sem criar poças estagnadas, onde as bactérias poderiam crescer, nem corredeiras que lavariam o solo. É engenharia civil aplicada à biologia. Com o sistema hidráulico e o leito de pedra prontos, começa o processo de plantio. Aqui, a mecanização pesada é proibida. Uma máquina esmagaria o trabalho delicado feito nas pedras. Tudo depende das mãos humanas. Os agricultores marcam cada ponto de plantio usando anéis ou guias, criando uma grade perfeita sobre o cascalho. Cada planta é posicionada a exatos 20 centímetros da próxima. Essa distância é sagrada. Perto demais, elas competem por luz. Longe demais, desperdiçam espaço precioso. O posicionamento da muda no cascalho é cirúrgico. O ponto onde o caule encontra a raiz deve ficar exatamente no nível da superfície. Se for enterrado muito fundo, a planta morre sem ar. Se ficar muito alto, seca ao vento. É um trabalho repetitivo e exaustivo, feito milhares de vezes, planta por planta, sob o som constante da água corrente. Mas por que tanto esforço? Por causa da química única que essa planta produz.
O wasabi pertence à mesma família do repolho e da mostarda, mas desenvolveu uma arma secreta. Ele cria compostos voláteis chamados isotiocianatos. Diferente da pimenta chile, que queima a língua com óleos pesados e persistentes, o ataque do wasabi é aéreo. Ele evapora na boca, sobe pelo canal nasal e causa uma explosão sensorial que limpa a mente, desaparecendo segundos depois. Essa potência química tinha uma função vital no passado. No período Edo, antes da refrigeração elétrica, o wasabi era a barreira entre a vida e a morte. Suas propriedades antibacterianas poderosas matavam micróbios no peixe cru e neutralizavam odores fortes. O sushi só se tornou seguro e popular graças a essa raiz verde e feia que crescia na água gelada. Após 18 a 24 meses de vigilância constante, chega o momento crítico, a colheita. O que comemos não é exatamente a raiz, mas o rizoma, um caule inchado que acumula todos os nutrientes e o sabor. Esse caule é incrivelmente frágil e crocante, como uma maçã de vidro. Uma colheitadeira mecânica destruiria 2 anos de trabalho em segundos. Os agricultores entram na água fria, muitas vezes no meio do inverno, e colhem cada planta manualmente. Eles sentem a resistência do cascalho e puxam com cuidado extremo. O perigo aqui é invisível. Qualquer arranhão, qualquer pequena rachadura na pele do rizoma inicia uma reação química de oxidação. A carne verde brilhante começa a ficar preta e o sabor refinado se degrada instantaneamente. Uma vez fora da água, começa uma triagem impiedosa. Com facas afiadas, as raízes laterais e as folhas velhas são removidas. A exigência de qualidade é tão alta que cerca de 30% de toda a biomassa colhida é descartada ou usada para outros fins. Apenas os rizomas perfeitos seguem para a venda. A limpeza final é feita com jatos de água de alta pressão, calibrados para remover a sujeira das fendas microscópicas sem cortar a pele. Se sobrar qualquer partícula de lama, bactérias podem se multiplicar durante o transporte. O wasabi limpo é então tratado como um órgão vivo para transplante. Ele é embalado em caixas térmicas isoladas, mantendo a umidade e a temperatura baixas. Sob essas condições, ele viaja das montanhas silenciosas do Japão para as cozinhas mais barulhentas e caras do mundo. Enquanto o wasabi real é tratado como uma joia rara, o resto do mundo opera em uma realidade industrial brutalmente eficiente. Vamos agora entrar nas fábricas que alimentam o mercado de massa, onde a química substitui a paciência. Aqui, a matéria-prima não é o delicado wasabi, mas a robusta raiz forte europeia. A diferença visual é chocante. A raiz forte é grande, branca, grosseira e cresce rápido em solo seco e comum, sem precisar de água pura ou terraços de pedra. Um rizoma de wasabi pesa 150 gramas. Uma raiz forte pode ser 3 vezes maior e cresce na metade do tempo. O segredo da fraude global está na transformação industrial. A raiz forte é colhida por máquinas gigantes, lavada em tambores rotativos e triturada até virar um pó branco e sem graça. Em seguida, entra a mágica da fabricação. Misturadores industriais combinam esse pó branco com amido para dar textura, óleo de mostarda para aumentar a agressividade da picância e o ingrediente mais importante, corante alimentar verde. Sem o corante, a pasta que você come no sushi seria cinza ou branca. O resultado é uma pasta lisa, estável e barata. O calor que ela produz é um ataque químico direto e persistente, muito diferente da sutileza floral do wasabi real. Mas a vitória econômica é avassaladora. Enquanto o quilo do wasabi real custa $300, o pó industrial custa menos de $2 para ser produzido. É essa margem de lucro gigantesca que garante que a pasta falsa continue dominando 95% do mercado global. No final, a verdade se revela na ponta dos dedos de um chefe. Em um restaurante tradicional, o rizoma real, que sobreviveu a inundações e 2 anos de espera, é ralado em uma pele de tubarão áspera. O movimento circular quebra as células da planta, liberando aquele aroma inconfundível. Mas é uma beleza passageira. O sabor do wasabi verdadeiro atinge o auge em 5 minutos e morre 15 minutos depois. É uma experiência que não pode ser enlatada, não pode ser congelada e não pode ser imitada.
O mundo escolheu a mentira conveniente do tubo verde, porque é fácil. Mas nas montanhas de Shizuoka, a água continua a fluir através da rocha vulcânica, alimentando uma planta que se recusa a obedecer às regras da indústria. O verdadeiro sabor é uma recompensa pela teimosia humana em buscar a perfeição na natureza.